Olá, pessoal, que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Vamos bater um papo sincero e profundo sobre algo que toca a vida de muita gente, nossa fé, nossa espiritualidade, como vivemos isso no dia a dia. Sabe, muitas vezes, quando falamos sobre religião, a conversa pode ficar um pouco pesada, cheia de regras, dogmas e, infelizmente, até mesmo um sentimento de obrigação. Mas será que precisa ser assim? Hoje eu quero te convidar a pensar de uma forma um pouco diferente, a olhar para a nossa conexão com o Criador de uma maneira mais livre, mais pessoal e principalmente mais verdadeira. Vamos começar com uma pergunta fundamental. Para quem você se curva? Quando pensamos em fé, muitas vezes a imagem que vem à mente é a de uma igreja, um templo, um líder religioso no púlpito. E claro, esses lugares e pessoas têm seu valor, mas a essência da mensagem que quero compartilhar hoje é que a nossa reverência principal, nossa devoção mais profunda deve ser direcionada ao Criador de todas as coisas e não às instituições criadas pelos homens. Deus é infinitamente maior do que qualquer religião. As religiões são caminhos, são ferramentas que podem nos ajudar, mas elas não são o destino final. O destino é o próprio Deus. É interessante notar que o próprio Jesus, a figura central do cristianismo, frequentemente confrontava as estruturas religiosas de sua época. Ele criticava os fariseus e os mestres da lei não pela fé que eles diziam ter, mas pela forma como a transformavam num fardo pesado para as pessoas. Eles criavam regras e mais regras, focavam na aparência, no ritual e se esqueciam do mais importante, o amor, a justiça, a misericórdia. Jesus veio para simplificar, para nos reconectar com o Pai de uma forma direta, de coração para coração. Ele nos ensinou sobre um relacionamento, não sobre um conjunto de obrigações vazias. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? Primeiro, é fundamental entender a importância de ouvir a palavra. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso é uma verdade poderosa. É através das Escrituras que conhecemos o caráter de Deus, seus planos, suas promessas. É ali que encontramos a história da redenção e a mensagem de esperança que pode transformar nossas vidas. Buscar esse conhecimento é essencial. Ler, estudar, meditar na palavra nos alimenta espiritualmente e fortalece nossa fé. No entanto, aqui entra um ponto crucial. Existe uma grande diferença entre ouvir a palavra de Deus e se curvar cegamente a homens, a gurus espirituais que se colocam como intermediários indispensáveis entre você e o divino. É preciso ter muito discernimento, respeitar as autoridades espirituais, os pastores, padres, líderes que dedicam suas vidas a nos ensinar, é importante. Eles são vasos usados por Deus e merecem nossa honra. Paulo mesmo nos ensina a honrar aqueles que nos lideram. Mas respeito é diferente de submissão cega. Nenhum ser humano é perfeito. Todo líder, por mais ungido e sábio que seja, é falho. Ele também tem suas lutas, suas fraquezas, seus dias ruins. Colocar um ser humano num pedestal como se ele fosse infalível é um erro perigoso. Isso cria uma dependência que não é saudável e não é bíblica. A palavra de Deus nos foi dada para que todos nós tenhamos acesso direto ao Pai. Jesus rasgou o véu do templo, simbolizando que o acesso agora é livre para todos que creem. Se você perceber que um líder ou uma comunidade
está tentando criar um vínculo de dependência, te fazendo sentir que você precisa deles para tudo, que sem eles você não consegue se conectar com Deus, tome cuidado. Rejeite qualquer mensagem que te prenda, que te diminua ou que te coloque numa posição de servidão a homens. A verdadeira mensagem do Evangelho é de libertação. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa liberdade inclui a libertação de sistemas religiosos opressores que tiram o foco de Cristo e o colocam em homens ou em regras. Ser espiritual não é a mesma coisa que ser religioso. A religiosidade, no sentido negativo, é aquela que se prende à forma, ao exterior, ao cumprimento de rituais por obrigação. É fazer as coisas para ser visto pelos outros, para ganhar status dentro de uma comunidade. É julgar o próximo pela sua aparência ou pelo seu desempenho religioso. Jesus condenou exatamente isso. Ele nos chamou para uma espiritualidade genuína, que nasce de dentro para fora, uma transformação real do nosso coração, do nosso caráter. É sobre amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. É sobre perdão, compaixão, humildade e serviço. Isso não depende de qual placa de igreja você frequenta ou de quantos versículos você sabe de cor. Depende da condição do seu coração diante de Deus. Pense comigo, no final de tudo, no dia do juízo, a prestação de contas será individual. Não será o seu pastor que responderá por você, nem sua família, nem a sua igreja. Será você e Deus. A pergunta será sobre a sua vida, as suas escolhas, o seu coração. É por isso que a jornada da fé é tão pessoal. A salvação é individual, a transformação é individual. A Bíblia fala sobre nascer de novo. E esse novo nascimento é uma experiência íntima e profunda entre você e o Espírito Santo. É você que tem que se render. É você que tem que permitir que Deus transforme sua mente, seus desejos, sua vida inteira. Ninguém pode fazer isso por você. Outras pessoas podem te inspirar, te ensinar, te apoiar, orar por você e isso é maravilhoso. É o corpo de Cristo funcionando. Mas a decisão de abrir a porta do seu coração e deixar Deus reinar é exclusivamente sua. Não delegue essa responsabilidade a ninguém. Não se torne um crente de banco que apenas consome o que é pregado sem nunca desenvolver a sua própria intimidade com Deus, buscou na sua casa, no seu quarto, em secreto. Ore, converse com ele como um filho. Conversa com um pai amoroso. Leia a palavra com o coração aberto, pedindo ao Espírito Santo que te revele a verdade. Questione, busque respostas, cresça na sua fé. Uma fé madura não é aquela que aceita tudo sem pensar, mas aquela que é provada, testada e se aprofunda através da busca sincera. Deus não quer robôs religiosos. Ele quer filhos e filhas. Ele quer um relacionamento de amor, confiança e intimidade. Ele te criou de forma única, com um propósito específico, e para descobrir e viver esse propósito, você precisa se conectar diretamente com a fonte, sem ruídos, sem intermediários que se tornem um obstáculo. Então, qual é o convite hoje? Desafie-se a sair da zona de conforto da religiosidade. Se a sua fé se tornou apenas uma rotina de domingo, um conjunto de regras a serem cumpridas, peça a Deus para reacender a chama no seu coração. Peça a Ele para te mostrar como é ter um relacionamento vivo e dinâmico com Ele. Honre seus líderes, aprenda com eles, sirva na sua comunidade, mas nunca, jamais, coloque sua dependência
espiritual em um ser humano. Sua dependência é em Cristo, e somente nele ele é o caminho, a verdade e a vida. A liberdade que Cristo nos oferece é preciosa demais para ser trocada por correntes de religiosidade. Não seja escravo de homens, de sistemas ou de tradições. Seja um servo de Deus, um filho amado, livre para adorar, para amar e para viver a vida abundante que Ele planejou para você. É você que precisa nascer de novo. É a sua vida que Ele quer transformar. Permita que Ele faça essa obra maravilhosa em você. Hoje, muito obrigado por me ouvir, por dedicar seu tempo a essa reflexão. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se fez sentido para você, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos nessa jornada de fé e liberdade. Um grande abraço e fique na paz.